Pare de fugir de você. Pare de fugir de você. A reflexão ou a elucubração no transcorrer dessa tarde de domingo, a partir do texto de Gênesis, capítulo 32, a qual lerei tão somente os versículos 22 a 31, e depois, quem assim consentir, possa esmiuçar e desfiar todo o enredo do capítulo 32 e os versículos subsequentes. Pare de fugir de você. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta com o homem, disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pare de fugir de você. E enumero com a respectiva frase. Passamos boa parte da nossa vida escondidos em justificativas, quando lá no fundo seríamos mais inteiros e efetivos caso permitíssemos caminhar pela verdade. A verdade de que não somos absolutos, plenos, de que não estamos acima do bem e do mal, de que não somos perfeitos, mas podemos ser diferentes, podemos ser íntegros, inteiros, podemos desfrutar de um estado de equilíbrio interior em nosso encontro com o outro. Passamos boa parte da nossa vida escondidos em justificativas, quando lá no fundo seríamos mais inteiros e efetivos, caso permitíssemos caminhar pela verdade. A verdade de que não somos absolutos, mas podemos ser diferentes. Pare de fugir de você. Por volta das 3 da manhã, 2 realidades se encontram. A noite envolta pela neblina se contrastava com um pano de fundo escuro da madrugada. Ao misterioso soar de um tímido pássaro e uma árvore. Sem nenhuma explicação, ambos entraram em confronto e, após um período de desgastes, um dos homens decidiu parar e se despede, enquanto o outro tinha certeza de que não seria mais o mesmo. A narrativa descrita acima poderia muito bem ser inserida como parte da biografia de Jacó. O maquinador, o espertalhão, o trapaceiro, o portador de embustes ou de enganos, de induções para tirar vantagem de outros. Quem nunca ouviu falar desse personagem da Bíblia, Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, a qual se apropriou Jacó da primogenitura desse Esaú e teve de fugir de casa.
devido a ter sido jurado de morte por Esaú. Antes de chegar em seu destino, Jacó faz uma espécie de barganha com Deus. Caso Deus fosse com o mesmo Jacó, dar-lhe-ia um percentual de tudo que viesse a obter. Não parou por aí. Jacó apaixona-se por Raquel e bebe do próprio veneno. Ao acordar no outro dia após o casamento com a filha mais velha de seu tio Labão, Léia, e isso deixa em cóleras. Logo, Jacó trabalhou por mais 7 anos para conseguir casar-se com sua amada, e eis o momento de parar de fugir, e eis o momento de voltar para a sua realidade, e eis o momento de se reencontrar ou de reencontrar-se com seu irmão Esaú. Agora, nesse estágio, Jacó não faz acertos ou acredita que seria possível fazer acertos com Deus. Jacó para de se valer de outros estratagemas, de outras articulações, de outras tentativas de tomar cá e dar lá. Não e não. A promessa do irmão lesado e prejudicado ecoava ainda na sua consciência de o matar. O receio de Jacó de ser exterminado batia ainda a porta. E em contrapartida, Jacó tinha de escolher entre uma moralidade de generosidade, de respeito, de decência, de ser diferente, de subir os degraus dos valores da vida ou prosseguir a deformar. Presumidamente, parar de afastar as pessoas, parar de fugir de si mesmo, parar de tampar situações desastrosas, parar de fingir que nada aconteceu, porque aconteceu, e sequelas, e cicatrizes e legados ficaram, mas não é a palavra final, não é a sentença definitiva, não é o fim de tudo. O encontro de Jacó com o anjo personifica esse parar de fugir de você e a direção de uma moralidade, de uma liberdade, de uma postura para sermos íntegros, inteiros, sermos nós mesmos, com a constatação de ser o maior e mais efetivo benefício na vida, o querer o melhor ao outro, a consideração pelo outro. Ao fim daquela luta com o anjo, Jacó para de fugir de si mesmo e adentra num estado de paz consigo mesmo. Jacó para de racionalizar e encara as falhas e as frustrações de frente. Os rodeios cessam. Não há cartas na manga, não há subterfúgios, ou não há escaninhos, ou não há esconderijos. Jacó aceita a resposta de que há algo a ser feito, reencontrar-se com seu irmão, e não esconde seus receios e inquietações. Sente que não estava em plena condição de o fazer. Não pede a Deus que quebre nenhum galho. Não pede a Deus que apague tudo. Não pede a Deus nenhum arranjo por debaixo dos panos. Embora tivesse, após a luta com o anjo, com marcas irreversíveis, Jacó estava inteiro. Jacó estava ciente de que, apesar das rasuras, apesar das escolhas que desembocaram em falências, apesar dos atos nem sempre louváveis, podia fazer o que é certo, podia ser melhor. Muitas pessoas veem o encontro com o anjo como uma forma de conseguir um retorno que não nos leva a um nível de integridade, de excelência, de ser útil e benéfico, de não ver o outro como um meio a ser usado e descartado, de ver a vida como uma arena de gladiadores, de ver as relações como uma selva de predadores. Em linha oposta, essas perguntas se amplificam em Jacó, risco de dizer: como? O que serei daqui adiante após esse encontro? Que pessoa eu quero e pretendo ser? Que pessoa eu quero ser, eu pretendo ser? Que pessoa você quer e pretende ser? O mais relevante do encontro de Jacó foi resgatar sua integridade e inteireza, tanto espiritual quanto emocional, tanto existencial quanto humana. Livrar-se do desgaste de sempre se valer de mecanismos para se dar bem, para provar, para não estar por baixo, para ser o protagonista, para ser o centro de tudo, de não atentar para os momentos de não sermos 10 em tudo, porque nem sempre seremos 10 em tudo.
de que vão nos esquecer, o receio de que vão nos esquecer se viermos a fracassar. Quantas vezes teimamos em defender nossas convicções, incorremos na crença de que conseguimos o prêmio, de que estava certo, de que eu estava certo, de que eu estava correto, e lá no fundo não estamos inteiros, e sim despedaçados. Escondemos nossos corpos quebrados, escondemos nossas lágrimas retidas, escondemos nossas oportunidades de nos refazermos embaixo do tapete da alma. Pare de fugir de você, assim como Jacó fez. Pare de não ceder para não se inovar, como Jacó fez e por isso pôde se inovar. Pare de provar, como boa parte da história de Jacó foi até o encontro com sua consciência, o encontro com esse Deus a qual nos oferece uma restauração de todo o nosso ser. Pare de fugir da confrontação, a confrontação de que você pode ser bom, a confrontação de que você pode querer o melhor, de que você pode fazer a diferença. Pare de não admitir o quanto viver não nos isenta de rasuras, porque viver não nos isenta das rasuras, dos borrões, das cicatrizes, das marcas, de que não vamos ter respostas para tudo e não vamos mesmo nessa vida. Pare de se agarrar a uma fé covarde, acostumada a não nos levar a uma moralidade de acertos e ajustes. E talvez você necessite, eu necessite, nós necessitamos de acertos e de ajustes com alguém, com o outro. Pare de fugir dessa voz suave, pulsátil, vivificadora, restauradora, reconciliadora de Deus em seu ser, em nosso ser. Pare de fugir das pessoas com receio de que a vão desprezar, de que a vão abominar, de que a vão tripudiar por causa das marcas de sua integridade e inteireza. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a alcançar essa dimensão, esse nível de integridade e inteireza, de paz conosco mesmo. Mesmo diante de erros, de equívocos, de falhas, de situações desastrosas, isso não define quem nós somos diante desse Deus ser humano Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ao qual é o centro, o eixo, por onde somos reconciliados com o nosso Criador, com o nosso ser e conosco mesmo, assim como ocorreu com Jacó. Amém.